Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Um certo homem, treinado pelo Templo de Jerusalém, ele tinha a tarefa de aproximar-se de Jesus e submetê-lo ao ridículo, ou colocá-lo numa saia justa, uma vez que eles, os judeus ortodoxos, queriam que Jesus fosse mal visto pelas pessoas e pudesse ser condenado. E quando Jesus fazia a sua pregação, ele se aproximou do rabi e disse: Senhor, qual o maior mandamento da lei? E Jesus, sem pensar, com a resposta já na ponta da língua, disse para ele: amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro. E o segundo, que é igual a este, não perdendo nem um pouco para esse mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo. O que aquele judeu queria com Jesus? Que ele pudesse entrar numa contradita, ou seja, dissesse alguma coisa que destoasse da visão dos sacerdotes do templo e daquelas pessoas que seguiam, ou pelo menos preceituavam, os ensinamentos trazidos pelos 10 mandamentos. Porque a lei que era reverenciada, ou pelo menos eles tinham consciência de que era, além dos dogmas judaicos, que dava condições para acessar os mundos celestes, eram os 10 mandamentos deixados pelo patriarca Moisés. Muito embora todos os mandamentos certamente eram importantes, e por isso, se Jesus dissesse este ou aquele, certamente aquele homem treinado iria contestá-lo, criando uma celeuma e colocando Jesus numa situação comprometedora. O primeiro mandamento, nós sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nisso Jesus começou a dizer e valorizar. O segundo mandamento é não tomar seu nome em vão. Veja que nós falamos muito o nome de Deus, mas quase sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência, sem nenhum comprometimento. Falamos o nome de Deus por alguma coisa mais supérflua possível, quando nós deveríamos, ao mencionar esse nome, termos um pouco mais de cuidado. O terceiro mandamento seria guardar o sábado, o que para mim sempre foi muito complicado entender como é que Deus foi colocar esse mandamento na lei, uma vez que guardar o sábado não tinha muito significado para mim até então, porque era apenas parar o sábado. Mas hoje, estudando neurociência, eu pude verificar que esse mandamento tem um significado muito grande e especial. Mesmo porque nós sabemos que o nosso cérebro, pesando 1,5 kg, ele gasta 20% da nossa energia. Nós temos cerca de 70 quilos, 75, 80, 65, em média 70 quilos. E só o cérebro de 1,5 kg gasta 20% da nossa economia orgânica. Quando a pessoa pensa muito, se preocupa muito e usa a mente ininterruptamente, lógico que ele não vai gastar apenas 20%, o que lhe é devido pelas condições intrínsecas. Ele vai gastar 30, 40 ou às vezes até mais
energia da nossa economia. E com isso vai exaurir o nosso corpo. Por isso é que nós chegamos na sexta-feira e falamos, meu Deus, estou tão cansado. E não é cansaço físico, é um cansaço mental. Porque se nos chamar para um baile, a gente dança a noite inteira e no outro dia ainda está pronto para mais alguma coisa. É o cansaço mental. E Deus, percebendo isso, sabendo que o trabalho deve ser uma constante, Ele nos recomendou que nós, para a nossa tranquilidade, para a nossa homeostase psíquica, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, que parássemos um dia por semana. Para não fazermos nada em termos de sobrecarga mental. Eu até acho que isso vale para os homens, porque para as mulheres não vale muito. Porque no sábado ou no domingo que elas deixam de trabalhar lá fora, vão trabalhar dentro de casa, não é verdade? E trabalha até o domingo, quando se propõe a fazer aquele almoço para a família. Mas, em tese, seria para nós pararmos um dia e descansarmos mentalmente. Cada um faz sua opção. Um vai para a leitura, o outro vai passear, o outro vai para uma casa religiosa, o outro vai jogar peteca, ou futebol, ou pescar, alguma coisa que lhe traga prazer, mas sem nenhuma incumbência mental. Então daí eu percebi que a neurociência mostrou que é fundamental nós pararmos um dia por semana. Veio um moço no meu consultório ontem, estava bonito, forte, exaurido. E eu logo pensei, deve estar trabalhando muito, né? E perguntei para ele, você está trabalhando muito? Doutor, 50 anos sem férias. Aí eu pensei, 50 anos sem férias. É verdade, ele falou, nunca tirei férias na minha vida. E por isso estava desgastado, até pensando em morrer, achando que a vida não tem mais sentido. E eu fiquei preocupado, porque ainda tão jovem, pensando em encerrar a trajetória aqui na Terra. E nós precisamos estar muito bem, porque fomos programados, segundo a própria ciência, para vivermos 110 anos. Se nós vivemos 70, 80, é porque nós nos matamos esse tempo, nos suicidamos parcialmente pelas nossas condutas mentais. Então é fundamental que a gente pare um dia por semana. E a nossa lei civil, já aproveitando esse gancho da lei divina, nos recomenda que nós tenhamos 30 dias de férias por ano. Porque a partir daí, nós começamos a dar problema, se não pararmos, como perda de reflexo, irritação, baixa produção e assim por diante. Então é fundamental que nós paremos 30 dias por ano. Podemos ser dividido esse tempo ou não. Então veja que a lei de Deus é a única responsável pela nossa felicidade. A nossa felicidade está cada vez maior quanto mais aproximarmos dessa proposta divina. Outro mandamento é honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. E nós matamos muito, né? A gente mata o tempo, mata a confiança, mata a sensibilidade. A gente mata tantas coisas, chega até a matar animal para comer, o que é outro absurdo, que vai chegar um dia que nós não vamos jamais nos permitir a isso. Nos alimentarmos às expensas da morte dos nossos irmãos. Quero crer que já estamos começando a pensar nessa ideia. Porque às vezes a gente pensa, não, matar é o próximo. Quem que é o próximo? O ser humano. E não é. Matar uma árvore é extremamente grave. Tanto é que os índios, quando iam matar uma árvore, tirar uma árvore da mata para fazer uma canoa, eles abraçavam a árvore e pediam licença e perdão pela atitude agressiva ao derrubá-la para fazer uma canoa. E nós matamos tantas coisas sem nenhum respeito, não é? E assim eu vou enumerar todos os mandamentos: não adulterar,
não pecar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, o marido, ou não cobiçar as coisas alheias. Esta é a lei. E aquele homem perguntou a Jesus qual seria o mandamento mais importante. E Jesus, para devolver a situação embaraçosa para ele, disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então essa é a proposta para nós todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa dificuldade, minha, pessoal, é amar a Deus porque eu não conheço. Porque na minha concepção, eu acho que amar, tanto é que o amor é adjetivado em vários segmentos. Amor passional, amor conjugal, amor filial, e assim amor à pátria, e assim por diante. Mas o amor mesmo, esse que a gente deveria cultivar dentro de nós, está preso em 3 palavras. A primeira delas é a compreensão. A segunda é a valorização. E a terceira é o respeito. Se nós quisermos amar qualquer coisa, nós precisamos primeiro raciocinar se nós estamos prontos para isso. Se nós estamos preparados para compreender aquele elemento, para valorizá-lo e respeitá-lo. Porque assim nós estaríamos amando aquele elemento. E para amar a Deus, na minha concepção, são 2 situações bem marcantes. A primeira delas é procurar, já que nós não conhecemos Deus, segundo a informação dos benfeitores a Kardec, na pergunta 1ª do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema do universo, nós não conhecemos o universo. Aliás, conhecemos muito pouco do universo. Que dirá conhecer a inteligência suprema? Sem nenhuma chance. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, como poderíamos entender Deus sendo a causa primária de todas as coisas, quando a gente não entende nem as pequenas coisas que estão na nossa frente? Então, jamais teríamos condição de compreender Deus, de valorizar Deus e respeitá-lo exatamente pela nossa condição ínfima de estarmos usando esses atributos a nosso favor em relação à figura divina. Então, o que nos sobrou seria nós, 2 coisas, para nós amarmos Deus, se é que nós podemos dizer que o amamos. Seria observarmos a sua lei, já que Deus deixou isso referendado como condição sine qua non para nós voltarmos para Ele. É observarmos os 10 mandamentos, a sua lei. E a outra situação em que nós podemos dizer que nós amamos Deus é num aforismo, num ditado popular que diz assim: quem meu filho beija, adoça a minha boca. Ou seja, sabendo da criação divina, que são os 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, se nós tivéssemos a condição de compreender, de valorizar e respeitar os elementos da criação divina, eu poderia até admitir que nós estamos amando o Criador. A grande dificuldade está exatamente nisso. Nós compreendermos, valorizarmos e respeitarmos a criação divina. A começar pelo próprio reino mineral. Se eu, por exemplo, entender que esse púlpito é muito importante, porque ele está aqui me servindo para colocar o computador, o teclado e outros objetos. Se eu compreender que ele é muito importante, eu vou valorizá-lo e ao transladá-lo aqui, eu vou fazer com muita cautela para não quebrar esse púlpito, porque aí eu estaria estragando uma coisa de extremo valor, de extrema utilidade.
e, por consequência, eu vou respeitar este objeto que está à minha frente. Isto está colocando em alto e bom som que eu amo esse púlpito. Dentro da casa espírita, por exemplo, nós fazemos eventos. Se nós entendêssemos o valor das mesas, das cadeiras, nós iríamos compreender o valor, iríamos respeitar, iríamos transladar esses objetos com muito cuidado. E às vezes até me choca quando eu vejo a pessoa arrastando e quebrando aqueles objetos que são importantes para os nossos eventos. Assim, diz respeito a todos os elementos que tem no seio da terra, no reino mineral. A terra, por exemplo, quanto a terra deixa de ser valorizada, de ser compreendida, de ser respeitada. O homem olha para a terra como se fosse uma coisa tão insignificante e não trata devidamente da terra, usufrui no último grau, mas não devolve para a terra aquilo que é importante para ela, que no caso ali seria os minerais, seria o adubo e tantos outros elementos que poderiam beneficiar a terra. A pessoa só quer utilizá-la, mas não quer, não valorizando-a, não quer devolver para ela elementos importantes para a sua subsistência de uma maneira equilibrada. Assim vale para a água. O quanto nós não compreendemos e não valorizamos a água e, por consequência, não respeitamos. Nós deveríamos ter mais cuidado com a água. O nosso país, que é o país que mais tem água proporcionalmente no mundo, nós não cuidamos da nossa água. A gente vai poluindo, vai conspurcando, vai acabando com as fontes, com as nascentes. Quando, pensando apenas em adquirir bens materiais, nós acabamos com as nascentes, com as matas, e com isso nós vamos diminuindo a nossa água potável, tão importante para a nossa vida. Então o homem diz que ama a Deus. Como ama a Deus se não ama a água? Não a compreende, não a valoriza e não a respeita. Mas nós podemos trasladar isso para o reino vegetal, que é a mesma coisa. No caso, a árvore. Como é importante a gente valorizar, compreender e respeitar a árvore. E hoje a gente vê cada vez mais o nosso país sendo agredido na derrubada das matas. Por mais que se fale, conscientize o homem, ele continua derrubando as nossas matas. Evidentemente que vão pagar um tributo muito grande. Eles, os nossos terráqueos, nós todos iremos pagar um tributo exatamente pela falta de respeito à criação divina. Amanhã nós vamos perceber que teremos pouca água no nosso planeta. Água potável. Já estamos lidando com um clima muito complicado. E quem é a causa de tudo isso? O próprio homem, que vai devastando, arrebentando com a natureza, sem pensar nas consequências. E nós deveríamos fazer alguma coisa. Faz-se um movimento, na última Olimpíada que teve aqui, no Rio de Janeiro, falou-se em arborização. Aliás, toda aquela abertura foi em cima de conscientizar o homem que deva plantar uma árvore. Pouquíssimas as pessoas no planeta que plantaram uma árvore, eu estou dizendo. Pouquíssimas as pessoas que plantaram uma árvore. Então imaginemos se nós todos plantássemos muitas árvores. Nós estaríamos reflorestando o nosso país e o nosso planeta. Mas pelo contrário, ao invés de reflorestar, estão dizimando, acabando com as nossas árvores, que são as responsáveis pela produção de oxigênio que mantém a nossa vida. Esse ar que nós estamos respirando aqui, oxigenado, isso é fruto das nossas árvores, pela fotossíntese, captando o raio solar, que é outro elemento que a gente não valoriza. Se eu pudesse dizer
de uma representação material de Deus na terra, eu diria o sol. Porque o sol, se ele desaparecer, desintegrar, em 3 dias não tem vida na terra. Dito por André Luiz. Então, quando nós levantarmos de manhã, olharmos o sol e virmos-lo bem efusivo, com esse calorzinho caprichado de Rio Preto, o que nós deveríamos dizer? Que bênção! Eu estou vivo graças a esse ser maravilhoso chamado sol. E a gente levanta de manhã, o que fala? Meu Deus, hoje vai ser um dia daqueles, olha esse sol terrível. Veja, e depois assim, você ama Deus? Lógico que eu amo Deus. Ué, e falando isso para o sol? Quer dizer, nenhuma compreensão, nenhuma valorização, nenhum respeito por esse astro rei que nos mantém vivos no seio da terra. Todo mundo amanhã vai levantar e vai olhar para o céu. E vai falar exatamente isso. Meu Deus! Que é uma representação material de Deus aqui para nós, é o sol. Ele que mantém nossa vida. A vida não foi dada por Deus? Então, e a nossa vida está sustentada pelo sol. Então imagine a importância do sol para nós. E tem gente que não diz respeito a ele e ainda diz umas blasfêmias indizíveis. Então, como fundamental a gente contemplar a natureza, ver as estrelas, ver o firmamento, tudo isso que é doação, é dádiva divina para nós estarmos aqui hoje desfrutando dessa homeostase universal. E nós estamos aqui dizimando com o nosso planeta. Vamos plantar uma árvore, nem que seja ali no quintal do vizinho, pede uma permissão. Vamos oxigenar nosso planeta. Alguma coisa. Rio Preto precisa de muitas árvores. Eu fui a Londrina, quem conhece Londrina, é uma cidade lindíssima. Mais ou menos o tamanho de Rio Preto, quero crer um pouco maior. Quando eu cheguei em Londrina, me surpreendi. Sabe por quê? A cidade é muito arborizada, não é, Dorival? Extremamente arborizada. Se vocês acham que Rio Preto tem árvore, vão em Londrina, vocês vão ver o que eu estou falando. Rio Preto ainda precisa ser arborizado por demais. E nós podemos dar nossa parcela de contribuição. A compreensão e valorização e o respeito aos animais. O nosso Yudi esteve aqui terça passada, deu um show, não deu? Como a gente tem que valorizar esses seres? Porque eles pensam, eles têm sensibilidade, eles têm emoção, eles têm inteligência, eles têm criatividade. Um animal tem muito mais condição, às vezes, do que uma criança. E a gente valoriza muito a criança em detrimento do animal. O dia que nós entendemos o que significa o animal para nós, nós iremos repensar as nossas atitudes verdadeiramente. Eu vim do sítio e eu não vou falar para não chocá-los, não quero fazer isso. Mas eu vi quantas barbaridades que perpetravam contra os animais naqueles redutos tão distantes. Chocantes. Nenhum respeito ao animal. Como se fosse um ser abominável, desprezível. Quando o animal deve ser extremamente reverenciado. Na Índia, por exemplo, as vacas caminham no meio da cidade, porque eles não matam as vacas. A vaca dá o leite, dá o bezerro, aí quando morre lá circunstancialmente dá a pele para fazer essas jaquetas de couro que todo mundo gosta de ter uma na época do frio. E assim por diante, os animais, os carneiros dão as lãs, não é? A carne, para quem ainda é carnívoro. E a gente não tem respeito com o animal. Quando vê um cachorrinho sarnento, já quer enxotá-lo para longe, para não se comprometer. Ainda bem que aqui no centro tem a fauna, um departamento que cuida desses animaizinhos.
Se pegar um cachorro sarnento, vão tratar, vão passar um remedinho nele. E aí, ele vai ficar bonitinho e nós vamos valorizá-lo, compreendendo que é um filho de Deus que não sabe falar e precisa de ajuda. Então nós vamos ajudar. E ele vai ficar peludinho e vai ficar agradecido. E aí ele vai chegar para nós e demonstrar toda a afetividade, e aí nós vamos dizer: meu Deus, como eu amo esse animal. No inverso, se a gente enxotá-lo, não compreendendo, não valorizando, não respeitando, nenhum amor pelo animal. E a gente sabe que o animal é muito sentimental, extremamente sentimental. Um gorila nos Estados Unidos viu um pássaro bater na janela de vidro e cair. Ele sai da jaula, pega o pássaro na mão e tenta reanimá-lo. Aí, não conseguindo, subiu na árvore, jogou o pássaro para que ele voasse. O pássaro caiu. Ele desceu da árvore, pegou o pássaro e ficou com ele na mão a noite inteira. No outro dia o pássaro viveu e saiu voando. Qual de nós ficaria a noite inteira cuidando de um pássaro? E o macaco ficou. Um gorila, uma criança caiu no meio dos gorilas. Ele não titubeou. Foi lá, pegou a criança, levou e entregou para o cuidador do zoológico para que cuidasse daquela criança, impedindo que os outros pudessem fazer algum mal para aquela criança. Qual de nós tem às vezes essa sensibilidade de ver uma pessoa na dificuldade, correr lá e ajudar? Aliás, até fazemos questão de nem saber para não ter que fazer alguma coisa. Então nós temos que começar a compreender esse lado dos nossos irmãos menores, que estão por aí esperando alguma coisa da nossa parte. E haverá um dia, tantas pessoas importantes, como o próprio Darwin, como Voltaire, como Gandhi, como Einstein, todas pessoas assim, sublimadas, pessoas diferenciadas, todas elas enalteciam e valorizavam por demais os animais. Isso é um estado de evolução, são almas diferenciadas que já animam o nosso planeta com essa reverência, com esse respeito, com esse carinho, com essa dedicação. Nós estamos a caminho, mas vamos dinamizar isso, para começarmos a ver essas criaturas de uma maneira diferente. E às vezes nós falamos em amor, e será que nós amamos o ser humano? Porque às vezes nós dizemos assim: mas amar um mineral, uma pedra? Lógico que tem que amar a pedra. Você está pisando em cima dela, protegendo seu pé contra tantas outras situações embaraçosas. Então ame a pedra. Mas vou ter que amar o vegetal, a árvore, os outros elementos da vegetação? Sim, lógico que tem. O animal também. Porque o ser humano tem que amar, porque afinal de contas é meu próximo. Olha, o próximo é aquele que está próximo de nós, não é o ser humano. E será que nós amamos o ser humano? Será que nós compreendemos o ser humano? Quando alguém comete um crime, o que é que nós falamos? Cadeira elétrica, forca, prisão, como se fosse um ser abjeto, como um ser imprestável, como alguém que não tivesse nenhum significado para a vida, para a nossa criação divina. Lógico que nós não somos compatíveis, não entendemos que o comportamento de uma criatura dessa deva ser aplaudido, mas o indivíduo em si é nosso irmão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos orar pelos criminosos. Será que nós oramos pelos criminosos? Ou nós desejamos que os criminosos se arrebentem de verde e amarelo? Nós temos que começar a compreender que as criaturas são filhas de Deus, são nossas irmãs. E, portanto, nós temos que tratá-las com muito respeito, valorizando-as, compreendendo-as. Cada um está no seu nível evolutivo. E não podemos entender que
todos vão estar na mesma faixa evolutiva. Não, cada um vai se fazendo pela trajetória do tempo. Mas qual seja o degrau em que a pessoa se encontra, ela tem que ser valorizada, compreendida e respeitada. Quando uma pessoa nos assalta na rua, será que ele tem entendimento de quem somos nós? Não tem. Então a capacidade de amar é de cada um. Cada um vai amar na sua condição de entendimento, de maturidade. Então não vamos dizer que o amor é igual. Não é. Cada um vai amar de uma forma. Tanto é que Jesus colocou isso de uma maneira muito clássica, muito segura, muito firme. Amai-vos uns aos outros, mas como eu vos amei. Quer dizer, é de uma maneira diferente. Jesus conseguia valorizar a gente. Nenhuma ovelha será desgarrada do meu redil. Meu pai não tem nenhum filho a perder. Então, quanto nós devemos fazer tudo para que os nossos irmãos na retaguarda venham para a nossa condição. Da mesma forma que a espiritualidade superior cuida de nós. É um efeito dominó. Do jeitinho que somos cuidados, nós devemos cuidar daqueles que vêm na retaguarda. E um detalhe, diz André Luiz, um simples dever. Fazer isso pelo próximo não dá para alardear, não dá. Olha, estou fazendo isso. Olha, se é para julgar mesmo com severidade, é um simples dever. Não está fazendo nada demais. Então nós deveríamos compreender a criação divina, valorizá-la mais, respeitá-la mais. Assim nós poderíamos dizer que estamos amando o Criador. Vamos sair aí fora, nas nossas andanças, vamos olhar para o outro como irmão nosso. E quando a gente olha o outro como irmão, a gente não tem coragem de fazer uma chacota, fazer uma piada, um comportamento agressivo, uma outra atitude infeliz. Pelo contrário, a gente quando vê a criatura como um irmão, nós vamos procurar fazer tudo para que essa criatura esteja bem. Que a nossa alegria está na alegria dos outros. A nossa felicidade está na felicidade dos outros. O nosso bem-estar está no bem-estar dos outros. E o dia que entendermos isso, iremos mudar o nosso comportamento. E nós estamos aqui só para aprender isso. Amar a Deus, o próximo e a nós. O que seria amar a nós? Será que nós estamos nos amando? Será que a gente se compreende? Será que a gente se valoriza? Será que a gente se respeita? Nós nos respeitamos? Quero crer que não. A começar que o corpo é o templo do Espírito. Nós somos a somatória do corpo e o Espírito. E será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo? E temos que cuidar. Porque se nós queremos viver longamente para cumprir o programa, nós temos que cuidar do corpo. Sem nenhum vigorismo, ou seja, de enaltecer o corpo, colocando como primazia em detrimento do bem-estar do espírito, do tratamento espiritual. Não, lógico que o corpo merece o nosso cuidado. Alimentação sadia. São dois vezes complicados, que eu acho importante a gente ventilar. Um é a virtude e outro é o vício. E são dois elementos díspares, um muito longe do outro. Então nós deveríamos cuidar mais do V das virtudes do que do V dos vícios. E a gente ainda se permite muito aos vícios. Come muito, bebe muito, fuma muito, fala mal dos outros demais. Isso é um vício também, vocês sabiam? Falar mal dos outros. Eu conheço uma pessoa que quando eu encontro com ela, a primeira coisa que ela fala é mal dos outros. Isso me choca, porque é complicado, né? Você não sabe nem o que responder, porque se você falar já está concordando.
Se você falar não, a briga está feita. Se você quiser entrar no clima, aí a coisa pega, né? Porque é somatória. Então a gente precisaria acabar um pouco esse vício de falar mal dos outros. Pensar mal dos outros também é outro vício, vocês sabiam disso? Pensar mal dos outros. E pensar umas coisinhas danadinhas também é outro vício, que a gente precisaria cuidar. Transformar esses vícios em virtude, porque é a única veste nupcial que nos permite adentrar o banquete celeste, chama-se virtude. Preguiça também é vício. Tem gente que não trabalha, se convida para trabalhar, e diz, não, deixa a vontade de trabalhar passar, depois eu vou te atender. A pessoa não quer trabalhar, tem preguiça. E a gente tem que trabalhar. Eu e meu pai trabalhamos todos os dias. Jesus. Se ele trabalha, o que nós devemos fazer? Trabalhar também. Lógico que trabalho são muitas coisas, não é só o trabalho, o dever para ganhar dinheiro, não, para pagar as contas. Existem muitos trabalhos, até o voluntário, que é um trabalho maravilhoso. Quero crer, André Luiz, que o aposentado deva trabalhar 8 horas por semana no bem, como voluntário. 8 horas por semana para fazer o alforje de volta. Então, como é importante a gente investir no nosso espírito, no nosso corpo. E pensando assim, então, dinamizar nosso progresso espiritual. E conforme a pergunta 840 do Livro dos Espíritos, a nossa evolução moral acompanha a evolução intelectual? Não. Primeiro a evolução intelectual, depois e bem depois a evolução moral. Então nós temos que estudar bastante para entender bem, para depois sofrer a transformação moral. E o homem ama pela educação que lhe é própria. Quanto mais educado o homem, mais ele ama. Educação no sentido amplo, intelectivo e moral. Ah, mas eu sei de pessoa que é analfabeta e ama muito. Sim, ele é analfabeto em termos de estudo letivo, mas é uma pessoa sábia, que já traz de outras vidas uma bagagem muito rica de entendimento. Tem mais entendimento às vezes do que nós, mais fé, mais conduta moral, mais tudo. Mas essa pessoa tem que ter algo mais em nível de consciência para elaborar a sua condição moral. Então nós temos que trabalhar isso. Outro dia eu conversava com um amigo, ele falou assim, Aguinaldo, você sabe que os japoneses não repreendem os filhos? Eu falei, como não repreendem? Não, eles não brigam assim diretamente com os filhos. Porque lá a ascendência é moral, prevalece o ponto de vista daquele que tem mais conduta equilibrada perante os deveres e os direitos da sociedade. Então nós, para termos acesso a um ambiente, ou uma sociedade, ou um núcleo, seremos aceitos pela nossa condição moral. Nem tanto pela nossa condição intelectiva. Então nós precisamos cuidar do nosso moral. Que, diga-se de passagem, não para esse público elitizado aqui, mas lá fora o moral está muito lá embaixo. Basta ver a mídia, basta ver o jornal, basta ver os comportamentos humanos. Quanta falta de escrúpulo ainda de essencialização do moral. E nós temos que trabalhar em cima disso, pelo menos fazendo a nossa transformação. Ter o cuidado dos nossos comportamentos. Lá fora, nós somos vistos pelas pessoas. E somos cobrados. Nem que a pessoa não nos fale, mas ela está nos observando. E nós temos que dar
um respaldo para a doutrina, para a nossa comunidade, para a nossa família. Eu tenho uma amiga que ela enaltece muito o nome. Eu falo, Aguinaldo, posso perder tudo, menos o meu nome. Não é um nome Maria, Antônio, João, não. É o nome, vamos dizer assim, de família. Aquela família que é conhecida pelo seu comportamento. Esta pessoa que é conhecida pelo seu comportamento. Nela eu confio e pode confiar. Dela pode-se esperar alguma coisa positiva. Dela sempre enaltecendo um nome. Esse nome que fala de moral. Não um nome para nominar a criatura apenas. Então nós temos que zelar pelo nosso nome. E o nome é igual ao cristal. Partiu, pode até juntar os pedacinhos, mas não é o mesmo mais. Então a gente tem que zelar pelo nosso moral. Não pode escorregar, porque se escorregar e bater no chão, vai quebrar. E a gente tem que zelar pelo nosso nome. Tem os reveses da vida, logicamente, tem as expiações, tem os karmas negativos, fruto já do passado, tudo bem. Aí nós vamos cair, sucumbir, por conta de algo lá de trás. Mas aquilo que nós estamos fazendo hoje, que seja algo que vai nos dignificar amanhã. Como homens, como cristãos, como espíritas, que é a mesma coisa. Então nós temos que zelar pelo nosso moral. E Jesus veio aqui só fazer isso. Ensinar a gente a viver de uma maneira correta. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Porque a vivência da proposta crística é para o bem da gente. É o maior terapeuta que existe. Qualquer problemática que nós levantarmos aqui, Jesus disse o que nós devemos fazer. Com todo respeito aos trabalhadores da área mental, Jesus conhece tudo e deu todas as respostas para as nossas problemáticas. E não disse, olha, eu acho que você deve... Não, Jesus disse assim, faça assim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nós temos que conhecer o Evangelho. Porque Jesus é conhecido através dos informes exarados pelos evangelistas. Porque nós não convivemos com Jesus. E se a sua palavra tivesse perdido aí na trajetória do tempo, nós não teríamos conhecimento da proposta crística. E um dia, o Gandhi falou isso com muita propriedade. Ele falou assim, eu acredito mais em Jesus do que no cristianismo. Porque Jesus deixou uma mensagem clara. Agora, o cristianismo foi distorcido pela humanidade, fazendo coisas absurdas em nome do Cristo. Então, viver cristicamente é diferente do que viver cristamente. Então, nós temos que começar a pautar a nossa vida nos moldes evangélicos. A começar por vencer as nossas diferenças, nossas dificuldades. Porque nós não amamos Deus ainda, não amamos a sua criação, porque somos eminentemente egoístas. Nós ainda pensamos muito em nós, dentro do próprio lar. Ao invés de pensar naquela criatura que está conosco há muito tempo, de uma maneira muito essencial, nós arrumamos os defeitos dela e partimos, vamos embora e deixamos-la sozinha. Assim acontece com os filhos também. Nós dizemos que amamos nossos filhos, vamos embora e os deixamos também. E assim nós vamos percebendo que estamos ainda tão longe dessa proposta de amor, porque o dia que nós entendemos o verdadeiro sentido, que é a compreensão, a valorização e o respeito, nós vamos trabalhar essa capacidade nossa de desenvolver esses atributos para amarmos verdadeiramente. E não nos resta outra alternativa, é uma questão de tempo. Se não amamos hoje, haveremos de amar depois. É uma luta através do entendimento. Se não amamos nosso irmão ainda, ou qualquer elemento da criação, é por conta do nosso orgulho. Eu sou eu, animal,
tem nada a ver comigo. O que é isso? Orgulho. Mal sabendo que nós estagiamos lá, nossa alminha passou por lá. Nós fomos um cachorrinho um dia, fomos um animalzinho, para não dizer que fomos um inseto. E o dia que nós entendermos e desvestimos o nosso orgulho, nós vamos amar a minhoca. A minhoca está dentro da terra, oxigenando a terra para propiciar o crescimento dos nossos vegetais. E a gente olha a minhoca assim com descaso, né? Com aquela cara de quem tem nojo. Deveria colocar a minhoca na mão e dizer assim: minha irmã, muito obrigado por você renunciar a si mesma e ficar debaixo da terra, nesse calor lá embaixo. Sei lá, a gente não sabe nem o que tem debaixo da terra, não é? Para dizer como é, mas deve ser bem pior do que está aqui em cima. A gente deveria amar todos incondicionalmente, valorizar todos. Vocês acham que Deus gosta mais de nós do que da minhoca? Lógico que não. Cada elemento da criação tem o seu significado. Para Deus tudo é importante. É a mesma coisa, o pai e a mãe amam diferente os filhos? Não, o amor de Deus é igual para os filhos, e o amor de pai e de mãe, pelo menos, deve ser o mesmo por todos os filhos. Se existe um feedback melhor, aproxima, facilita. Se um filho é mais ligado conosco, mais próximo e tem mais cuidado com a gente, logicamente que ele vai desfrutar muito mais da nossa participação do que os outros. Isso é natural. Assim acontece com Deus. Quanto mais próximo de Deus, logicamente que vai desfrutar mais das benesses divinas. O dia que nós entendemos isso, nós vamos fazer tudo para observar a lei divina e segui-la. Não é só observar, não, é segui-la. Bom para nós. E nós estamos aqui só com essa finalidade. Não amamos semelhante ainda por vaidade. Como a vaidade ainda toma conta da nossa vida. Aquela criatura que quer andar com um casaco de pele, não é? Faz questão de matar uma raposinha, né? Para fazer um casacão bem peludo. Vaidade. Coitado da raposa, não quer nem saber. Não tem nada a ver comigo. Lógico que tem, é tua irmã, nem pensar. A criatura vaidosa, se coloca num pedestal, acha que tem direito para atender a sua vaidade. E assim por diante, nós precisamos cuidar das nossas virtudes. Sermos mais dóceis, mais mansos, mais cordatos, mais humildes, mais tolerantes, mais pacientes, mais amoráveis. O que é fácil entender, muito mais fácil amar do que odiar. É muito mais fácil fazer o bem do que fazer o mal. É muito mais fácil ajudar do que prejudicar. Por que então as pessoas ficam na contramão? Porque não entenderam este fanal que espera a cada um de nós. Sermos perfeitos. Como perfeito é o Pai segundo Jesus. E se nós entendêssemos um pouco de tudo isso que eu falei, nós estaríamos bem ligados com Deus. Embora não o conheçamos, mas ligados com tudo aquilo que Ele deixou amoravelmente a nosso favor. E em sentindo isso, nós haveríamos de dizer: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida,
no trabalho, na dor e na lida. O gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixe-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas eu te agradeço também pela voz que educa, pela voz que esclarece, pela voz que admoesta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na vazia, que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também, Senhor, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que retificam carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, eretos firmes a caminhar, nobres humildes sem reclamar. Quantos vivem mutilados, trôpegos e aleijados? Nesta expiação, por ilusão de outra encarnação, deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a bailar, e em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória e escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu estou aqui e porque me socorres com amor. Hoje e sempre, obrigado, Senhor. Muita paz.